Vou falar sobre o livro de Jó um pouquinho para vocês hoje. Um livro fundamental, um livro contemporâneo, apesar de ser escrito antes de Cristo aí, está registrado no Antigo Testamento. É contemporâneo porque trata de um assunto que até hoje nos assola, que é o sofrimento humano. Muitos argumentam que não é um livro verdadeiro, que está aí só para poder exaltar um Deus soberano e absoluto, colocando em contrapartida contra a carência humana, essa carência que nos assola todos os dias. É importante dizer aqui que esse livro é verdadeiro, é divino, nós cremos nisso, e é pior para quem não acredita que esse livro seja verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, ressalta não só a necessidade e a carência humana, como também revela que há uma necessidade de a gente adorar um Deus que possa suprir as nossas necessidades. Isso é fundamental. Então é melhor para aqueles que não acreditam que Deus exista, que essa história seja verdadeira, porque senão vai contradizer a sua própria condição humana. Isso é importante dizer. Mal sabia Jó onde estava entrando, que no capítulo 1 Deus já comenta sobre ele, fala que ele é uma pessoa boa, idônea e que se distanciava do mal. Claro que a gente não está aqui para perder, é da natureza humana a gente não gostar de perder as nossas coisas, isso nos traz sofrimento. É da nossa natureza nós desejarmos as coisas e buscarmos realizá-las. Então quando a gente sofre porque a gente perdeu de alguma forma e alguma coisa. É claro que ele teve a restituição dele, essa restituição dele é de uma outra família, de tudo aquilo que ele tinha perdido. O impacto que tem isso na vida dele, só ele tem a condição de considerar. É por isso também que a gente deve sempre ter em mente que Deus supre as nossas necessidades, e quando não supre as nossas necessidades, Ele nos ensina a viver com essas necessidades. Isso é fundamental. E aí deixa de lado aquela ideia que Deus é um amparo para nós. Nós não somos amparados por Deus, porque muitas vezes Ele nos ensina apenas a lidar com as nossas necessidades. Existem casos assim. Isso é uma explicação bem razoável para quem busca a presença de Deus em suas vidas. E eu separei 3 pontos fundamentais aqui para a gente falar. Está no capítulo 38, no capítulo 40 e 41. Não são os mais famosos, mas eu acho que atende às necessidades aqui. No capítulo 38, no versículo 33, Jó se apresenta queixando-se a Deus sobre um monte de coisa que estava acontecendo com ele, e Deus mostra para ele um estado de soberania, claro, mas também ali ele coloca a condição de respeitar o estado humano, porque ele diz para Jó que só existe ali a dor do sofrimento, a consciência desse sofrimento, porque existiu o sofrimento, e só existiu o sofrimento que existia a vida, e só existia a vida porque alguém lhe deu a vida, e quem lhe deu a vida ali foi Deus, foi Ele que deu a vida a Jó. Então a relação precisa existir, a gente precisa aceitar que todo movimento que acontece em nossas vidas, ela nasce em nossas vidas, e que quem nos deu a vida foi Deus. Foi isso que Deus falou para Jó, porque Deus falou para ele assim, no versículo 33, onde estavas tu quando eu fiz as ordenanças do mundo? Ou seja, eu preparei toda a condição ideal para que você vivesse a vida, e você veio a vida. Uma coisa importantíssima também dizer é que nós estamos sujeitos a todos os tipos de situações que a vida nos envolve, não só a perdas que possam ser restituídas, mas como a própria perda da vida. Isso tem impacto profundo em nós também. O sofrimento nos flagela quanto a isso. Ninguém está aqui para perder quem ama, e quando a gente perde é sensível isso, e a gente nunca mais esquece. Faz parte da nossa carência, da nossa natureza humana. Então, ter Deus também aí é muito importante. E o segundo ponto está em 40:15, que fala sobre alguns animais com características específicas. Algumas pessoas dizem sobre dinossauros, mas eu quero atentar pelo tamanho da descrição que ali que é demonstrada. Mas eu quero atentar para um outro ponto também, que é muito relevante quando a gente vê pequenos insetos e a sua estrutura, que eles são insetos que, se caso precisar de auxílio instrumentais ali, não tem como você fazer uma reparação ali
ou ajudá-lo. Tem situações ali que demonstram demais a grandeza de Deus, demonstram demais a soberania de Deus. Como alguém pode ter feito de forma tão grandiosa um pequeno inseto, assim, um pequeno animal, um pequeno ser, né, uma pequena vida. Então, assim, isso é de tirar o chão da gente. Não dá para você explicar. Você olha, se você observar bem, você vê. Porque tem animais que você ainda consegue instrumentalizar ali uma ajuda, um auxílio, se caso for necessário. Agora, naquela ocasião ali não tem. Então, quando Deus cria um ser dessa magnitude, mesmo sendo minúsculo ali, a gente vê a grandeza de Deus. Isso é impactante em nossas vidas e isso vai de encontro contra tudo aquilo que a gente entende como um ser racional, porque a gente tem para nós que a gente deve dominar não só o ambiente, como dominar as nossas razões, as nossas emoções, e que nós devemos ter domínio amplo sobre a nossa condição de existência, ou seja, a gente deve dominar não só o ambiente, como a nós mesmos, né? E tudo aquilo que nos cerca. Isso é um ponto fundamental. E o outro ponto, para a gente estar fechando isso, é que no capítulo 41, 11, fala de uma forma estarrecedora a plenitude de Deus sobre nossas vidas. Ele simplesmente diz para Jó, quando Jó começa a argumentar um monte de coisa, ele diz para ele assim: quem primeiro me deu para que eu pudesse retribuir? Então, assim, será que você estaria passando por essa necessidade se você estivesse debaixo da minha vontade? Jó estava, né? Já estava. Mas a pergunta que não cala é essa. Então, assim, quando a gente quer trabalhar e viver debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Então, deixe Deus trabalhar. Porque muitas vezes a gente trilha um caminho, a gente trilhou uma situação pensando em alguns objetivos num determinado tempo e a gente acaba até alcançando esses objetivos, mas às vezes não é pelo caminho que a gente acha e acredita que vai ser. Então, se a gente permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, a gente tem uma vida melhor. Então Jó chega a essa compreensão, porque Deus fala para ele: onde estavas tu quando eu fiz as ordenanças? Olha para esses animais magníficos que eu fiz e preste atenção, quem primeiro me deu para que eu pudesse retribuir.